E eu vou te ensinar a fazer esse pão caseiro super fofinho, macio e muito gostoso. Rapidinho. Bora pra receita? Em uma bacia, você vai adicionar 3 colheres de sopa de açúcar bem cheias. E aí, você vai vir com uma xícara de 240 ml de água morna. Nesse momento, você já pode começar a mexer. A gente vai acrescentar o restante dos ingredientes, mas já pode ir mexendo, tá bom? Vamos colocar agora um pacotinho de fermento biológico seco, que são 10 gramas. Vai mexendo. E agora você vai colocar o óleo. É 70 ml de óleo, da sua preferência, óleo de girassol, de soja, o que você preferir. Você vai mexendo, mexendo e agora acrescenta um ovo e uma clara. Um ovo inteiro mais uma clara, porque a outra gema a gente vai usar no final para pincelar. Vem adicionando o trigo aos poucos, são mais ou menos 500 gramas de farinha de trigo. Eu vou adicionando aos poucos e vou mexendo, adicionando e vou mexendo. Porque a quantidade de trigo, ela depende muito do tamanho do ovo que você está usando, por exemplo, da qualidade da sua farinha. Então, é sempre bom você ir colocando aos poucos, tá bom? Agora você vem com uma colher de chá rasa de sal. E agora vamos voltar a acrescentar o trigo, sempre aos poucos. Vou colocar mais um pouquinho aqui de trigo, mas já tá no ponto de dar uma mexidinha com a mão. Aí eu venho passando a farinha de trigo assim na borda da bacia, pra tirando todo o restinho, né, da massa. Vou passando desse jeito e já vou mexendo a massa com as mãos também. Sempre com as mãos bem higienizadas. Mexi minha massa por mais ou menos 3 minutinhos na bacia. E agora eu vou colocar um pouco de farinha na bancada e vou jogar essa massa na bancada com o restinho da farinha, né, que ficou na bacia. E aí agora você vai dar uma mexida nela na bancada. E, gente, não tem segredo, é só mexer para um lado, para o outro, abre a massa, fecha de novo. Coloca um pouco mais de farinha na bancada, porque ela tá grudando um pouquinho. Você põe mais um pouquinho de farinha. Ainda tá grudando um pouco na minha mão. Continua abrindo a massa. Fecha. Você faz isso por uns 2 minutinhos. E esse é o ponto da massa. A massa fica assim, bem lisinha, você vai tocando, você vê que a sua mão não tá grudando mais tanto, você põe o dedo, a massa volta. Ela até gruda um pouco, mas não é como antes, né? Você consegue ficar com a mão mais limpa agora. Você não pode também deixar uma massa muito seca. Se você deixar muito seca a massa, você pode ficar seco. Vamos voltar essa massa para a bacia e deixar descansando por aproximadamente 1 hora. Enquanto isso, já vou dando uma limpada aqui, porque quando a massa ficar descansada, a gente vai vir abrir ela novamente para fazer o formato e assar. Enquanto o nosso pão está descansando, já aproveita e passa um cafezinho, porque pão caseiro ele pede um cafezinho feito na hora, não é mesmo? Já deixa o seu like aqui também, comenta aqui embaixo o que você está achando dessa receita. Vamos agora untar a forma com manteiga e trigo. Eu gosto de passar a manteiga com um papel toalha para não melar muito as mãos de manteiga. Também tem aqueles pincéis que você passa, né, a manteiga, só que eles são muito ruins de lavar depois, ficam gordura, e eu prefiro passar desse jeito. Aí você também pode estar usando desmoldante, o que você tiver aí para untar sua forma. Vamos colocar o trigo agora. Espalha bem. Fazer uma baguncinha aqui. Mas não tem problema, porque a gente já vai abrir a massa, já vai precisar mesmo de um triguinho na bancada. Aí esse trigo que sobrar, eu devolvo aqui pro potinho que a gente já vai usar ele também. Não tem desperdício aqui não. Prontinho. Forma untada, massa cresceu bastante. Olha como essa massa tá linda, gente.
Muito linda essa massa. Agora vamos abrir nossa massa. Abrir ela para fazer o formato. A massa ela sai com muita facilidade da bacia, gente. Muita mesmo. Aí você pode abrir ela tanto com a mão, você pode abrir essa massa com um rolo, com uma garrafa, o que você tiver. Eu começo aqui primeiro abrindo ela com as mãos. Eu acho mais fácil começar abrindo com as mãos. Agora eu venho com o rolo, só para abrir a massa um pouco mais. Não precisa ficar um formato perfeito, tá? Não precisa não tem muito segredo não. Você só abre ela um pouco assim nesse formato, dá mais uma apertadinha com as mãos, e aí você já vem enrolando. Já vem enrolando ela. Aí eu vou sempre enrolando e vou dando uma apertadinha. Você vê que ela dá uma grudadinha, né, na bancada, mas é muito pouca, ó. É uma grudadinha muito pouca. É pro nosso pão ficar bem gostosinho, umidozinho. E aí eu vou vir cortando agora, mais ou menos uns 4 dedos, eu deixo sobrando de massa para vir cortando. Nessa hora aqui, a câmera não estava bem centralizada para vocês ver certinho, mas dá para ter uma noção, né? Você corta e vem puxando e gruda atrás na massa. Puxa e dá uma grudadinha ali atrás. Para ele ficar com um formato mais bonitinho, né? A gente faz isso. Agora que o nosso pãozinho já tá enrolado, a gente vai colocar na forma e vai deixar esse pãozinho crescer dentro do forno, com o forno desligado, por aproximadamente 1 hora. Vou dar uma ajeitadinha nele aqui, que nessa hora de colocar na forma sempre dá uma bagunçada. A gente pincela agora uma gema, que é a gema do início que a gente deixou reservada. Tem que pincelar agora, porque depois o seu pão vai crescer, vai ficar muito fofinho e aí vai ser ruim para pincelar. Então pincele agora. E esse é o resultado do nosso pãozinho após 1 hora no forno desligado. Eu gosto de colocar 1 xícara de água quente dentro do forno para ajudar no crescimento do pão. Esse é o tamanho que ele ficou, porém eu poderia esperar um pouco mais. Hoje aqui não tá tão quente. Ele poderia ter crescido mais se o clima tivesse mais quente ou se eu deixar mais tempo. Porém eu já vou assar ele porque eu tô fazendo para tomar café. Ele assou por mais ou menos 35 minutos a 180 graus. Eu gostaria de ter assado ele mais, ter deixado ele mais douradinho. Porém, gente, o meu forno queimou no momento que eu tava assando o pão. E aí ele não ficou tão douradinho, mas deu pra assar. Cortar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês. Olha, gente, olha a maciez, a fofura desse pão. Nossa, é muito gostoso, muito mesmo. Agora eu vou passar a manteiga com ele ainda quentinho. E, gente, é espetacular. Só faça. Muito obrigada por assistir essa receita até aqui e até a próxima.